Olha, a gente já está com o tempo bem apertado, tem uma série de programações ao final, tem um tempo de mais ou menos 3 horas para debate e etc. Depois tem ainda a confraternização, o coquetel, que a gente organizou, que a gente tem horários para cumprir, sob pena de prejudicar o próprio evento e a própria organização. Então, dando continuidade, o João Vitor já está até na frente. Ele vai falar sobre plano de cargos e salários, abordagens diversas para a construção de propostas e modelos de remuneração. João Vitor Fernandes do Nascimento de Albuquerque, analista judiciário, diretor do CISEJUF Rio, coordenador do Núcleo de Carreira do CISEJUF, membro integrante do Núcleo dos Analistas Judiciários, membro do Comitê de Teletrabalho do TRT mesmo? Do Rio, membro do Comitê de Gestão de Pessoas, membro do Conselho Deliberativo da FUNPRESP. Gente, bom dia, boa tarde, nem sei mais, mas boa tarde. Bom dia, né? Porque ninguém aqui almoçou ainda, então bom dia. Olha, eu já combinei com o hotel, eu comprei 130 vidrinhos de Rivotril, só ir lá falar, dar o nome, tá? Já tá incluído no pacote. Então vamos lá, gente. Plano de cargos e salários, abordagens diversas para a construção de proposta e modelo de remuneração. Antes a gente vai fazer uma abordagem histórica, porque é importante entender os últimos acontecimentos, né, que influem direto ou indiretamente na nossa carreira. Então, contexto político 19 a 22. O que aconteceu antes e durante esse período? Então, a gente tem o famigerado teto de gastos, né, que é a emenda 95 de 2016. Esse teto de gastos, ele vem justamente para reduzir a proporção da despesa com pessoal e vem numa lógica de Estado mínimo, né? O que o teto de gastos falava? A despesa da União, a despesa primária da União, ela não pode crescer mais do que a inflação. Só que aqui a gente tem um problema e é preciso entender isso. Quando você pega o orçamento da União, aquela pizza que vira e mexe, aparece nos grupos de WhatsApp, o que você observa ali? Mais ou menos 45% da despesa é previdência. Hoje a gente está gastando em torno de R$1 trilhão com previdência, regime geral, tá? INSS. E previdência cresce todo ano, com ou sem pacote de maldades, cresce pelo menos 3 a 4% acima da inflação. Ora, não precisa ser matemático, não precisa fazer faculdade de matemática. A Valda, que fez história, com certeza vai entender. Se eu tenho um bolo em que quase 50%, vamos colocar 50% da despesa, cresce 4% acima da inflação, e eu só posso crescer a inflação no todo, o que vai acontecer com os outros 50% do bolo? Eles têm que crescer abaixo da inflação. Então, o teto de gastos, quando coloca que só pode crescer a inflação, a despesa global, é porque a despesa com o pessoal tem que crescer abaixo da inflação. Eu lembro que eu tive uma discussão grande lá no Rio, com uma servidora da Justiça Federal, que ela estava defendendo o teto de gastos, porque ela falava assim, o teto de gastos vai ajudar na database. Era justamente o inverso. O teto de gastos, ele inviabiliza a database. Porque se o bolo só pode crescer a inflação, a despesa com o pessoal, obrigatoriamente, tem que crescer abaixo da inflação. Já que eu tenho uma despesa previdenciária que cresce obrigatoriamente acima da inflação.
e é a maior despesa da União. Então, a gente precisa entender, o teto de gastos, ele foi um soco no estômago, e ele é um dos responsáveis para que nós, de 2019 a 2022, ficássemos no zero. A gente ficou no zero. Na verdade, é errado dizer que a gente ficou no zero. A gente perdeu 27% do nosso poder de compra de 2019 a 2022. Isso dá mais ou menos para o analista C13, em torno de R$ 5.000. Foi mais ou menos o que a gente perdeu de poder de compra em 4 anos. E aí a gente entende por que a gente está numa situação tão difícil agora. Então vamos lá. O teto de gastos, junto com o teto de gastos, veio redução drástica de concursos públicos e congelamento salarial. Só para vocês terem uma ideia, no judiciário foi um pouco menos, mas no executivo, o número de cargos vagos providos durante o período do teto de gastos foi em torno de 26%, mais ou menos. Ou seja, a cada 100 aposentadorias, só 26 eram repostas no executivo. Tá? É claro que isso varia de órgão para órgão. Mas houve uma redução drástica dos concursos públicos. Por quê? Porque você só podia prover o cargo se não gerasse despesa nova. Então, aposentadoria, o sujeito se aposentou, fez a festa, fez o bolo, né? Colocou assim, aposentadoria, não tem isso? Fez a festa, porque se aposentou. Pode colocar alguém no lugar do aposentado? Não. Por quê? Porque está na folha, continua na folha, né? O aposentado morreu. Morreu. Pode colocar alguém no aposentado? Não. Por quê? Tem o pensionista, se tiver. Então, na verdade, na prática, você só poderia prover o cargo se, por acaso, o servidor passasse num outro concurso, né, pedisse exoneração, ou se o pensionista morresse. Então, na verdade, os departamentos, né, de gestão de pessoas, eles ficavam olhando, não, mas esse aqui deixou despesa, deixou pensionista, não deixou. Então, assim, houve uma redução drástica do número de concursos públicos. Reforma da Previdência. Aqui foi um pacote de maldades, né? Eu digo que essa reforma da Previdência, ela também é misógina. Além de tudo, ela também é misógina. Por quê? Porque as mulheres se aposentavam com 30 anos de contribuição. E esse tempo passou para 40 anos de contribuição, né? E a idade também das mulheres, que era de 55, passou para 62. Então, as mulheres foram as mais prejudicadas na reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não só alterou a idade mínima e o tempo de contribuição, também alterou a regra da média, que era a média das 80% maiores contribuições, passou a ser a média de todas as contribuições. Isso, de largada, você já tem uma perda aí de 15% a 20%, né? E também piorou muito a regra do pensionamento, para você deixar para o pensionista, né? Eu fiz uma vez uma coisa que, assim, eu estava tão pé da vida com essa reforma, que eu inventei uma história. Falei assim, olha, o servidor do TRT do Rio morreu, era na época da Covid, morreu de Covid e tal, deixou uma esposa com 2 filhos, e aí eu coloquei todas as hipóteses da reforma que prejudicavam a pensão. Aí eu falei que ele tinha menos de 20 anos de contribuição, que a esposa tinha menos de 45 anos de idade e que tinha deixado 2 filhos. E aí coloquei, gente, o cara ganhava 11 mil de salário, porque ele era técnico em final de carreira. Sabe o que aconteceu? A pensão foi para 3 mil e pouco. E é isso mesmo, porque quando você morre com menos de 20 anos de contribuição,
o que acontece? Só pelo fato de você morrer com menos de 20 anos de contribuição, o parâmetro ele passa a ser o quê? 60% da média. A média já é menos do que você ganha hoje. 60% da média passa a ser o parâmetro, porque ele morreu com menos de 20 anos de contribuição. Só que tem o percentual do pensionista, que aí é aquela escadinha. Deixou cônjuge, 60%. Deixou cônjuge mais um filho, até 21 anos, 70%. Mais outro filho, 80%. Né? Então, o que acontece? Na verdade, aí a matemática de novo. Se você morre com menos de 20 anos de contribuição e deixa um cônjuge, é 60 de 60. E o que a gente aprendeu na matemática? Que quando é 60 de 60, na verdade é 36, né? Porque vai multiplicar 0,6 com 0,6, dá 0,36. Então, nesse exemplo que eu dei, que eu inventei, aí a pensionista ficou com 36% da média. Sabe o que aconteceu? Teve vaquinha virtual para pensionista. O pessoal acreditou e rodou o Brasil todo essa minha história. Depois eu tive que vir, não, gente, isso aí é só buscando a conscientização das pessoas e tal. Mas é porque é isso, porque muita gente só descobre o quão ruim foi essa reforma da Previdência quando se aposenta ou quando morre e deixa o pensionista para receber. Então, assim, é pacote de maldades. E já estão falando, economistas, né, esses que erram 95% das previsões, já estão falando que tem que ter uma nova reforma da Previdência com idade mínima de 72 anos. Não sei se vocês viram isso. PL 6204 de 19. Aqui tem a ver mais com os oficiais de justiça, né? A gente não tem aqui oficial de justiça, mas a gente é bastante solidário a eles. Então, é o PL da desjudicialização da execução. Tem esse nome bonito, mas, na verdade, é passar a execução judicial para os cartórios extrajudiciais. Aqui tem lobby pesado da ANOREG, que é a Associação dos Registradores, a Associação Nacional dos Registradores. Quem vai muito a Brasília e tal, vê sempre gente da ANOREG ali fazendo lobby. Eles são poderosíssimos. PEC de extinção da Justiça do Trabalho, e aqui é uma parte que me toca, porque na primeira entrevista que o Bolsonaro deu, foi para o SBT, ele disse, sem ser perguntado, é sempre bom ressaltar isso, que, havendo clima, a Justiça do Trabalho deveria ser extinta, porque só tinha Justiça do Trabalho no Brasil. Primeiro, que é uma mentira, né? E segundo, que logo depois, um deputado do PSC do Paraná, Paulo Eduardo Martins, apresentou uma PEC para extinguir a Justiça do Trabalho. A PEC, olha só como que era a PEC. A PEC falava assim, extingue o TST. Então, o TST, aquele prédio bonito, extingue. E aí, todos os ministros aposentados com remuneração integral. Os desembargadores do trabalho, dos TRTs, virariam desembargadores federais. Os juízes do trabalho virariam juízes federais. E os servidores da Justiça do Trabalho virariam servidores da Justiça Federal? Não. Seriam absorvidos no interesse da administração. E sabe o que isso significa? Disponibilidade e remuneração proporcional ao tempo de serviço com base no artigo 41. E aí, na pior das interpretações, poderia inclusive excluir a GAGE nesse remuneração proporcional ao tempo de serviço, porque tem um artigo do decreto, porque, na verdade, por analogia, seria esse decreto do Executivo, que fala em vantagem permanente. Então, você poderia incluir a GAGE, se você entender que a GAGE é uma vantagem permanente, mas dentro de um pacote de maldade sem fim,
poderia, inclusive, excluir a GAD na remuneração. E aqui aconteceu um negócio muito interessante mesmo. Uniram-se Anamatra, FENAJUF, Associação dos Procuradores do Trabalho e OAB para tentar barrar essa PEC de extinção da Justiça do Trabalho. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido o único momento em que essas organizações, né, se uniram para barrar e conseguimos barrar. Porque a grande questão era que eles não obtivessem um mínimo de assinaturas, que eram 171 assinaturas, né? E a PEC era um absurdo, porque assim, a Justiça Federal ela é menor do que a Justiça do Trabalho. É menor no que diz respeito à interiorização, né? A Justiça do Trabalho ela está presente em todos os estados, e é menor também no que diz respeito à estrutura e número de servidores. Então, seria a primeira vez em que uma estrutura menor absorveria uma estrutura maior. Então, assim, seria uma loucura. Bom, aí a gente tem a LC 173, que alterou os dispositivos da LRF, a gente vai voltar a esse assunto, mas foi outro pacote de maldades em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos a PEC emergencial. Aqui foi uma tentativa de reduzir o salário nosso em até 25%. Eu lembro que eu era diretor do CISEJUF, ainda sou, né, mas na época já era, e aí eu fiz uma tabela, também rodou os grupos de WhatsApp e tal, que era para mostrar justamente como é que ficaria o nosso salário com corte de 25%, né? E aqui era redução de jornada compulsório, né? E redução de salário. Na votação, uma bancada do Novo apresentou uma emenda para reduzir em 50%, até 50% o salário, né? O Rodrigo Maia, que era a favor dessa proposta, dessa medida, ignorou a emenda do Novo. E o Toffoli, isso saiu em jornal na época, o Toffoli ligou para o Rodrigo Maia e disse: eu não vou reduzir salário de servidor do judiciário. Isso deu digamos assim, uma congelada nesse absurdo. Mas, foram tentadas essa questão de reduzir o salário, foram 3 tentativas, tá? Eu só coloquei a PEC emergencial, que foi aqui. Mas teve a PEC dos fundos, que também eles tentaram incluir isso. E o argumento jurídico era maravilhoso. O que eles diziam? Acho que foi você ontem que falou: quem pode o mais, pode o menos, né? Exatamente. Teoria dos poderes implícitos, né? Exato. O argumento era o seguinte: olha, o servidor efetivo, com estabilidade, ele pode, inclusive, ser demitido pela Constituição, né? Se houver um desrespeito à LRF, aí você corta a carga em comissão, parará, até ele ser demitido. É a última alternativa, né? Ele ser demitido. Ora, se ele pode ser demitido, eu posso reduzir o salário dele em 25%, porque quem pode o mais, pode o menos. E não dá para dizer que é inconstitucional, porque essa medida é menos drástica do que a demissão, né? Então, o argumento era esse. Bom, reforma administrativa, né, PEC 32, aí a gente teve a primeira versão, que era horrorosa, e depois tiveram algumas emendas que deu uma despiorada, mas eles mantiveram algumas coisas muito preocupantes, né? A primeira coisa é o fim da estabilidade para cargos não típicos de Estado, que depois das emendas passaram a ser só para novos servidores, e extinção do cargo por obsolescência, que eles incluíram. Isso aí, gente, não é extinguir o cargo vago, não. É extinguir o cargo provido. Então, o cargo está provido, mas a administração reconhece que o teu cargo é obsoleto. Entendeu? A gente não quer mais o teu cargo. O teu cargo
não está com nada. E aí eu extingo o teu cargo por obsolescência. E aí o que acontece? Qual é a consequência disso? Remuneração proporcional por tempo de serviço, e agora o fator agora é 40, tem que dividir por 40, esse proporcional por tempo de serviço. E aí, por causa da reforma da Previdência, e aí eu extingo o cargo e você vai receber proporcionalmente por tempo de serviço até você ser aproveitado. Você continua em disponibilidade porque o cargo foi extinto por desnecessidade, e aí eles inventaram obsolescência, né? E aí é a administração que vai dizer se o seu cargo é obsoleto ou não. Terceirização do serviço público, a gente sabe que a PEC 32 abre essa possibilidade. Sem a PEC 32, a gente já está enfrentando residência jurídica, terceirização direta dos serviços. Então, com a PEC 32, esse caminho fica mais facilitado. Vamos continuar aqui. Bom, cenário atual. Novo regime fiscal, a gente vai voltar a ele, é o chamado arcabouço fiscal, que é um pouco menos pior do que o teto de gastos, né? A gente tem um conflito orçamentário interno, servidores e juízes, ontem a gente falou muito sobre isso, e, na verdade, o arcabouço fiscal, ele favorece esse conflito. A gente vai entender por quê. Reforma administrativa do governo federal, PEC 32 de 20. O atual governo é contra a PEC 32 de 20, mas defende uma reforma administrativa, principalmente no sentido de reduzir os salários iniciais, né, e aumentar as progressões, aumentar os níveis. Isso tem acontecido, inclusive, no ciclo de gestão, né? Mas a PEC 32 de 20, ela está adormecida, ela não foi arquivada, não. Competência da Justiça do Trabalho ameaçada pelas decisões do STF. Isso aqui é muito importante, tá? O STF vem tirando a competência da Justiça do Trabalho. E o STF está por um triz para dizer que a empresa pode contratar tanto o funcionário seletista quanto o MEI, que é uma opção da empresa. Se o STF decidir isso, acabou a Justiça do Trabalho na prática, né? Por quê? É claro que isso não vai ser de um dia para o outro, mas é um processo de esvaziamento da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós não somos competentes para tratar de MEI, para tratar de profissional autônomo. Então, se o STF entender que é válido toda e qualquer contratação de MEI ou de profissional autônomo, isso fere, assim, mas de morte, a nossa competência, a competência da Justiça do Trabalho. Luta por reajuste, criação de mesas de negociação setoriais, isso tem acontecido muito no Executivo, né? No MGI, que é o Ministério da Gestão, então tem aquelas mesas setoriais e tal, e o Fórum de Carreira, na verdade, é uma tentativa disso, né? Mas, como a gente tem falado, a gente tem visto pouco efeito prático em relação ao Fórum de Carreira. Direito de greve ameaçado. Aqui eu quero falar com vocês. Tema 531. Eu vou passar aqui, depois eu volto, tá? Direito de greve do servidor público. Vamos ler isso aqui, gente? Porque a gente é operador do direito, a gente tem que ler essas coisas para que a gente possa, inclusive, ter o conhecimento jurídico. Então, tema 531, isso aqui foi uma decisão de 2016, tá? O que o STF decidiu sobre direito de greve de servidor público? A administração pública deve proceder ao desconto. É um poder-dever da administração. Ah, mas o presidente do tribunal, ele não vai fazer isso. Bom, o STF está mandando fazer. Deve proceder ao desconto
dos dias de paralisação decorrentes do exercício de direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. O que o Supremo está dizendo? Quando você tem um movimento paredista, suspende o vínculo funcional. Quem é da Justiça do Trabalho sabe muito bem a diferenciação, sabe muito bem diferenciar entre interrupção do contrato e suspensão do contrato. Greve é suspensão do contrato. E, no nosso caso, suspensão do vínculo funcional. Que dela decorre. Permitida a compensação em caso de acordo. Isso aqui foi o Lewandowski que salvou, porque a redação seria muito pior. Então, ele colocou essa questão e o Supremo incluiu. Permitida a compensação em caso de acordo. Esse acordo é antes ou é depois? É depois. O acordo você senta para depois. É assim que os bancários fazem, né? Então, você primeiro desconta, é o que o STF está dizendo. Você primeiro desconta e depois você faz o acordo, né? Para transformar aquele desconto, converter o desconto em compensação de horas, compensação de dias paralisados. Então, isso aqui dificulta absurdamente a questão do direito de greve, né? Por quê? Porque os sindicatos não têm condição de pagar os servidores. A gente não tem fundo de greve possível para pagar os servidores que paralisarem, né? Se for uma greve relevante, né? Se for uma greve meia dúzia, aí pode ser, mas se for uma greve relevante, nenhum sindicato do judiciário tem condição de pagar o salário. Então, assim, essa decisão é péssima para a gente. E aí o que ele diz? O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. O que é conduta ilícita para o Supremo? É, por exemplo, você deixar de pagar salário. Então, deixou de pagar salário, o poder público cometeu uma ilicitude, né? Houve uma prática ilícita, porque deixou de pagar salário, e aí está justificada a greve sem desconto de dias. Agora, eu vou fazer greve porque eu quero reajuste de 20%. Tá, mas aí o poder público cometeu alguma ilegalidade? Não, não cometeu. Então, para o Supremo, está autorizado o desconto. Então, isso a gente tem que entender, porque é muito fácil a gente falar, greve, 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 greve. E a greve, ela não pode ser um instrumento banalizado. Por quê? Se eu faço uma greve e, por acaso, tem desconto de dias paralisados e não surte efeito, você desmoralizou o instrumento. Você não vai conseguir fazer greve nunca mais. Te garanto isso. Porque isso já aconteceu lá no Rio. Foi feito greve, descontou, e agora ninguém, no caso dos professores do Rio, nenhum professor mais do Rio faz greve. Por quê? Porque eles estão traumatizados com o desconto que houve, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de pedir greve. E, além disso, tem o teletrabalho, né, gente? Que desfavorece muito qualquer movimento paredista. Então, não é que não vai se fazer greve, não é isso que eu estou falando, mas nós, operadores do direito, que somos os adultos na sala, a gente tem que ter essa visão. As consequências que podem decorrer de um movimento paredista. E a ADI 2135, que foi a decisão ali do RJU, né, em relação ao RJU, regime jurídico único, que foi, acho que o Fabiano ontem perguntou, a ação é de 2000, foi capitaneada pelos partidos de esquerda à época, e quem fez a tese, quem montou a tese, foi o brilhante Celso Antônio Bandeira de Mello, administrativista conhecidíssimo,
que identificou que a emenda 19, exatamente no artigo 39, parágrafo 2º, que alterou a obrigatoriedade do regime jurídico único, né, não passou 2 vezes pela Câmara, na votação. Então, ele identificou isso e arguiu uma inconstitucionalidade formal da emenda 19 de 98. O Supremo deu uma liminar, né, em 2007, então ficou de 2000 a 2007, e, para nossa sorte, quem tinha o interesse de fazer concurso na forma de CLT era o governo Fernando Henrique, que foi, inclusive, quem fez a emenda 19 de 98. E aí, houve poucos concursos, né? Parece que houve um no INSS que era CLT. Mas aí, logo depois, o governo Fernando Henrique foi substituído pelo governo Lula, que não tinha essa visão, até porque entrou com a ADI no Supremo, né? E, no caso, os partidos, PT, PDT e PCdoB, entraram com a ADI, então aí não tivemos, de 2003 a 2007, nenhum concurso na base de CLT. Mas tem uma lei, que é a 9962 de 2000, que é da época do Fernando Henrique, que fala exatamente isso. Você pode fazer concurso para administração direta e indireta com base na CLT. Né? A lei, pelo menos, diz o seguinte: você pode ser demitido só por justa causa. Então, pelo menos, dá essa garantia. Não é Trump, né? Dá a garantia de, pelo menos, você ser demitido só por justa causa. Mas é muito ruim, porque é CLT sem FGTS. Não tem FGTS, né? Então, é muito ruim esse tipo de mudança, porque é uma perda, né? Eu costumo dizer o seguinte, gente: estabilidade é algo assim inegociável por qualquer sindicato. Até porque o Brasil, na minha visão, não tem maturidade institucional para acabar com a estabilidade, né? A estabilidade é uma garantia não só do servidor, mas da própria sociedade. Nós não temos maturidade para achar que um servidor não estável vai conseguir dizer não, né, ao seu chefe, principalmente quando esse chefe exerce um cargo político. Então, eu acho que a estabilidade é algo inegociável. Mas está aí a 2135, que disse que a emenda 19 de 98 é constitucional, tem aí o fundamento, não vou me estender. Agora, com relação aos efeitos, apesar do STF ter dito que não há direito adquirido sob regime jurídico único, em relação aos efeitos, eles modularam. Então, só para futuras contratações. Bom, novo regime fiscal, emenda do teto de gastos, despesa só pode crescer a inflação de um ano para o outro, que a gente falou. E o arcabouço fiscal, ele vai justamente dar uma minimizada nessa regra. Ele diz que a despesa pode crescer a inflação, mais 70% do crescimento da receita primária. Então, no máximo 2,5%. Então, a inflação mais até 2,5%. Isso tem acontecido nos últimos anos, porque a receita está crescendo, e está crescendo bem, principalmente agora em 2024, cresceu muito a receita. Então, a gente está usando esse limite máximo, que é a inflação mais 2,5%. Desde que cumprida a meta fiscal definida pelo governo. Só explicando que essa inflação não é a inflação do ano necessariamente anterior. Então, se eu estou falando de orçamento de 25, eu vou pegar a inflação de julho de 23 a junho de 24. E por que isso? Porque eu tenho que apresentar a LOA de 2025 até agosto de 24. E aí eu tenho que saber qual a inflação do período. Então, existe essa regra. Havendo aí, essa é a novidade.
era para ter colocado até em vermelho aqui, para vocês se desesperarem. A novidade é o seguinte: havendo déficit primário ou redução das despesas discricionárias, a despesa com o pessoal só poderá crescer inflação mais 0,6. Isso aí é quase teto de gastos, porque esse 0,6 aí é uma ninharia. Então, é quase teto de gastos isso aí. Essa é a novidade do pacote fiscal que foi aprovado pelo Congresso, né? Exato, exatamente. O crescimento vegetativo da folha já come o 0,6. Então, isso aqui, e a partir de 2027, o que vai acontecer em 2027? Se tudo correr bem? Ah, é o nosso PCS, né? Vai ser implementado em 2027. Entendi. Então, vamos lá. Bom, meta prevista para 2024, 2025 é o déficit zero, mas ele pode ter uma tolerância ali de menos 0,25 e mais 0,25. Então, a gente tem que torcer sempre para o governo cumprir a meta, tá? Porque se o governo não cumprir a meta, aí há consequências. Meta fiscal atingida, IPCA mais 70% de crescimento, entre 0,6 e 2,5. Beleza. No caso, a gente está tendo, em 24, a gente teve IPCA mais 2,5. Meta fiscal não atingida, não cumpriu a meta. O mercado acertou, conseguiu acertar. Né? Que o mercado diz que o governo não ia cumprir a meta em 24, errou em 24, mas aí, se por acaso não cumprir a meta, IPCA mais 50% do crescimento, não é mais 70%, é 50% do crescimento da receita mais gatilhos. E quais são esses gatilhos? Não pode criar cargos ou funções. Pode prover cargos vagos? Pode, mas não pode criar cargos e funções. Né? Não pode reestruturar a carreira. Esquece PCS. Não cumpriu a meta, um dos gatilhos é esse. Não pode criar ou aumentar auxílios só pela inflação. Não pode conceder ou ampliar incentivos tributários. Aí é para as empresas, né? Isso, meta fiscal não atingida pelo primeiro ano. E pelo segundo ano, aí, além de todos esses que eu falei, não pode conceder reajustes. E não pode realizar concursos públicos. Por quê? Porque já descumpriu a meta por 2 anos seguidos. Então, tem os gatilhos. Originalmente, quando veio a LC, a lei complementar do arcabouço fiscal, criou o arcabouço fiscal, originalmente não existiam esses gatilhos, mas o Congresso incluiu. Né? O Congresso incluiu. Bom, orçamento do PJU, Poder Judiciário da União, para 2025 agora, tá? Em torno de 60 bilhões, Justiça do Trabalho leva metade, Justiça Federal leva um pouco mais da metade da Justiça do Trabalho, eleitoral e por aí vai, tá? Do total do orçamento do PJU previsto para 2025, 77% diz respeito a gasto com pessoal e 8,7% gasto com auxílios, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio creche, etc. Tá? Por quê? Porque auxílio não é gasto com pessoal, é custeio. Salário eu posso cortar? Não, não posso. Auxílio eu posso. Auxílio eu posso cortar. Por quê? Porque é custeio. Né? E aí a gente vai ver agora no próximo slide. O limite estabelecido pela regra fiscal é global, então inclui tanto despesas discricionárias quanto com pessoal. E isso estimula a disputa orçamentária do PJU. Por quê? Porque antes, gente, como é que funcionava a questão do orçamento? Por que a gente conseguia reajuste de 50% e tal? Por quê? Porque antes, a única regra que existia era a LRF.
E na LRF, o judiciário não podia gastar mais do que 6%, né, da receita primária. Então, e a gente gastava 3 e pouco, 4. Então, a gente tinha folga para pedir o que quisesse pedir. Se ia levar ou não, são outros 500. Mas podia pedir. Por quê? Porque a gente estava bem abaixo do limite da LRF, que era 6% da receita corrente líquida. Coisa que não acontecia com os estados, principalmente, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Sul, esses estados estavam sempre acima da LRF. Mas no caso do Judiciário da União, nunca foi problema LRF para a gente. Só que agora existe um limite global. A Constituição, no caso do teto de gastos e do arcabouço fiscal, diz: você só pode gastar isso aqui. Você só pode gastar isso aqui. Então, se você tem um teto, o que vai acontecer? Você vai ter uma disputa ferrenha em relação a essa sobra, né? E aí, os juízes são poucos e têm o poder da caneta. Nós somos muitos e não temos o poder da caneta. Então, o desafio para nós é muito maior. E os juízes estão se apoderando do orçamento, que a gente vem já discutindo desde sempre, né? E isso muito por conta do arcabouço. Então, a nossa questão agora não é mais com o Ministério do Planejamento, com o Executivo. Não, a nossa questão agora é interna, porque o Executivo, o Ministério do Planejamento, ele não quer saber se você vai pegar essa sobra que está prevista em lei e vai jogar na GAGE, no VB, vai gastar tudo com auxílio saúde, ou vai gastar com ATS para juiz retroativa 93. Eles não querem saber disso, porque tem um limite. O limite já está posto. A disputa agora é interna. É juiz e servidor disputando ali o narco do orçamento. Então, a gente tem que entender isso. Houve uma mudança de paradigma no que diz respeito ao orçamento. Bom, PLOA de 25, novinha, hein? Essa ainda não foi aprovada. O orçamento de 2025 ainda não foi aprovado. Ao que tudo indica, vai ser aprovado em março. Até lá, os tribunais, eles estão vivendo o quê? A base de duodécimos. O que é duodécimo? É você pegar o orçamento do ano anterior, corrigir pela inflação e dividir por 12. E aí você só pode gastar isso. Não atinge gasto com pessoal, mas atinge todas as outras despesas, né? Custeio, discricionário e tal. Então, até março, os tribunais estão com orçamento apertado por causa disso. Aí, vamos lá. Olha o gasto com pessoal, quanto subiu, isso eu estou pegando da PLOA, tá? Subiu 8,18. Sabe qual é o limite para 25? 7,07. Ou seja, o gasto com pessoal está subindo 1,1 acima do limite. E aí, se o gasto com pessoal está subindo 1,1, o que vai acontecer com as outras despesas? Eu tenho que cortar. Porque o limite global, ele não pode ultrapassar 7,07. Então, se o gasto com pessoal está ultrapassando 7,07, as outras despesas, obrigatoriamente, elas têm que ser menos do que isso. Não basta ser 7,07, tem que ser menos. E aí a gente vê o auxílio alimentação. Vou deixar o auxílio saúde para depois. Auxílio alimentação, subiu quanto? 4,22. São os R$67 que a gente ganhou. Auxílio creche, subiu quanto? 4,22.
São os R$ 56 que a gente ganhou. Tá? E o auxílio saúde? Olha só, houve um aumento, um incremento ali da despesa de 10%, segundo a PLOA, né? 10%. O que aconteceu com o auxílio saúde agora? Manteve o mesmo valor per capita do ano passado, R$ 546. Ué, mas e esses 10%? Bom, por enquanto, o CSJT tem a desculpa de que, olha, estamos vivendo à base de duodécimos. Eu não posso levar isso em consideração. Mas daqui a pouco, quando o orçamento for aprovado, essa desculpa não vai mais existir. Então, tem dinheiro previsto para o aumento do auxílio saúde, só que tem que garantir o que para os magistrados? O piso de 8%. Então, parte desses 10% de incremento vão ser gastos com o piso de 8%. Aí cabe a nós defendermos que a gente também quer um aumento do valor per capita do auxílio saúde, porque tem previsão orçamentária. Olha a importância de você olhar para o orçamento. Porque aí, quando o CSJT falar assim, ué, mas não temos dinheiro, como é que faz? Não, tem ali, ó, previsão orçamentária 10 ponto alguma coisa. Pode. Não, na verdade, você tem que compensar. Você tem que compensar. Essa despesa com o pessoal aí, que aumentou 8,18, se houver algum ganho, seja de aqui e tal, para 2025, vai sair daí. Tá? Vai sair daí. Por quê? Porque acho improvável, impossível quase, você ter crédito extraordinário, além do orçamento, para bancar o nosso aqui. Ou o reajuste que for para 2025. Que eu não acredito em reajuste para 2025, tá? Já vou deixar bem claro aqui. Eu acho que se rolar, vai ser o aqui, e um aqui bem minimizado. Não vai ser o que foi aprovado no Fórum de Carreira. Essa é a minha opinião em função do que a gente está ouvindo e tal. Eu concordo com o Leopoldo que se sair o aqui, vai sair minimizado, vai sair mais magro. Bom, de mais benefícios e tal, aqui as despesas financeiras, que é basicamente a contribuição patronal e por aí vai. Então, vamos lá, vamos seguir. Farinha pouca, meu pirão primeiro, aquilo que eu falei, ó. Total de juízes, 5.400, né? 3.600 juízes do trabalho, 1.800 juízes federais, aqui eu estou incluindo os juízes aposentados, né? Total de servidores, 134 mil. Ou seja, o custo de conceder R$1 para o servidor é o mesmo de conceder R$25 para o juiz. E os juízes são poucos e têm o poder da caneta. E mais, essas vantagens que os juízes estão tendo, de licença de gratificação por acúmulo, etc., ATS, essas vantagens, elas não são extensivas a todos os juízes. Por exemplo, gratificação por acúmulo, o juiz substituto não participa da festa, porque ele não tem vara, né? Quem participa da festa é o juiz titular. Então, você já tem essa questão. O ATS, os juízes mais antigos levam mais do que os juízes substitutos. Então, existe também uma desigualdade na festa em relação a essas vantagens que os juízes estão recebendo. Vantagens concedidas aos juízes. Vamos lá, adicional por tempo de serviço e é com efeito retroativo, tá? Não existe prescrição administrativa para eles, não. Para a gente existe, mas para eles é retroativa 93, é um tal de... Porque a Lomã é uma mãe, né? E a Lomã é de 93, então é desde a Lomã. Os caras
enfim, a fome não encontra anteparo. Folga compensatória, já falamos aqui vários, né? Eu, por exemplo, participo de 2 comitês lá no TRT. O que que eu ganho? Nada. Nada. Nem folga, nada. Não ganho nada. Imagina em pecúnia. Sem prejuízo da atividade. Majoração de diárias, acúmulo de jurisdição e o piso de 8%. Aí, ó, o piso da saúde, né? Havendo disponibilidade orçamentária. Para eles, o CSJT, ao que parece, disse que há. Bom, em processo de espera, essa eu achei maravilhosa. Licença compensatória retroativa a 2015. Está em processo de espera, é o que eles estão pedindo. Licença compensatória retroativa a 2015. Porque desde 2015 eles participam de comitê. Então, eles querem a pecúnia. Reestruturação da carreira, bom, já falei, né? De 96 a 2016, a única preocupação era a LRF, né? Agora, a gente tem uma série de restrições. O cenário mudou. Limite mais restrito, vedação de reajustes parcelados que ultrapassam o mandato. Ah, isso aqui é ótimo. O que aconteceu? Em 2019, quando a gente recebeu a última parcela do leitinho, que para mim foi um achocolatado maravilhoso, mas para alguns foi um leitinho, né? Aí o que acontece? O Paulo Guedes, que não sabia que tinha que mandar o orçamento no ano anterior, ele ficou pé da vida porque ele teve que pagar reajuste. Quer dizer, o governo Bolsonaro mal tomou posse, já tinha que pagar reajuste para servidor, não só do judiciário, mas também do executivo, né? Porque houve lá o reajuste para o executivo. E aí, na primeira oportunidade que ele fez, o que ele fez? Ele colocou essa trava. O reajuste tem que ser concedido dentro do mandato presidencial, do presidente da República. Então, com isso, o PCS, plano de cargos, ou um reajuste parcelado qualquer, ele tem que caber dentro do mandato do presidente da República. E você não pode conceder reajuste no prazo de 180 dias antes do término do mandato. Então, por exemplo, 2026, o mandato, ele acaba o quê? Ele acaba em 4 de janeiro de 2027, né? Que agora mudou, não é mais 1º de janeiro. É 4 de janeiro, porque 5 de janeiro assume o novo presidente. Então, eu só posso ter reajuste em 2026, a parcela ela tem que ser até junho de 2026, por causa dos 180 dias. Bom, aqui é um histórico que a gente sabe dos PCS, né? Então, os reajustes que tivemos, PCS 1, que é considerado um excelente PCS, o 2 também. Aí, interessante, no PCS 2 aconteceu algo inédito. A gente estava recebendo o reajuste do PCS 2, que é de 2002, e aí, paralelamente, a gente recebeu um reajuste, que foi a elevação da GAGE de 12% para 30%. Então, isso não costuma acontecer, aconteceu em 2004. 2006 foi um excelente PCS, né? E aí, 2006 foi o PCS, então parcelado em 2007 e 2008. Estávamos nos sentindo ricos. Estávamos assim, gente, era um tal de compra apartamento, uma loucura. E Disney? Disney, cara. Disney era dólar menos de 2. Dólar menos de 2. Mas aí a categoria ficou se sentindo demais. Aí quis emendar um PCS maravilhoso num outro PCS maravilhoso, que culminou no 6613 de 2009, 56%.
PCS definido, saía no jornal. E aí não teve nada em 2009, porque não tinha nenhum projeto em 2008 para pagar nada em 2009. Aí a gente, não, vamos continuar com esse PCS, que é 56%. Não teve nada em 2010. Mudou o governo, Dilma, não teve nada em 2011. E agora? Não, absurdo, não sei o quê. Não teve nada em 2012. Foram 4 anos sem nada. E o executivo teve reajuste todos os anos. E aí, é nesse período em que a gente se descola, mas muito, do ciclo de gestão. Sabe quanto é que ficou a diferença do ciclo de gestão para nós? 80%. O nosso final era 10 e pouco, o deles era 18 e pouco. 80% chegou a diferença. Aí, de 2013 a 2015, o povo acordou. Na verdade, não foi o povo que acordou. O Supremo meio que impôs o reajuste do gajão, concentrado no gajão. A gás saiu de 50% para 90%. E aí a gente conseguiu ter um reajuste, isso para valor de tabela, tá? A gente conseguiu ter um reajuste maior do que o ciclo de gestão. Que o ciclo de gestão foi 4,5%, 4,5%, 4,5%. O nosso chegou a 8% por parcela. Então a gente conseguiu um reajuste melhor. E teve o leitinho, que a gente pediu 56%, levamos 41% para valor de tabela. Teve gente que defendeu 0 por dignidade, né? E não, mas já foi vetado. Ah, mas é 0 por. Eu ficava louco. Eu passei mal nessa época. Passei. Eu fiquei. Porque eu olhava para o meu contra-cheque e falei assim: vem cá, se passar o leitinho, eu vou ganhar. Aqui, todo mundo é analista, eu vou ganhar R$6.000 a mais em 2 anos e meio. R$6.000 a mais em 2016 era dinheiro, gente. Era grana. E aí eu ficava doido com esse povo jogando leitinho no negócio, pedindo 0 por dignidade. Eu tinha vontade de matar. Eu quase cometi um assassinato nessa época. Quase perdi o primário. Porque, gente, R$6.000 era o que eu ia ganhar se o leitinho passasse. E, felizmente, assim, aos 45 do segundo tempo, passou. E era... ótimo. E era para ser 47. Era para ser 47. Mas aí ficou 41. Bom, e aí a gente tem... aí ficamos 4 anos sem reajuste, né? 19 a 22, pandemia no meio. Aí em 22, em agosto, estava eu lá com a vuvuzela, lá no Supremo. Um sol! Aí o Sindijus ficou 15 minutos, eles colocaram todo mundo de preto. Eu vi isso. Colocaram todo mundo de preto, contrataram umas pessoas, né? E aí tiraram fotinho e videozinho. Depois foram embora. E eu, igual um filho da mãe, lá na vuvuzela. Um sol, nem uma sombra. E o Fux falando que não ia receber a gente. Não vou receber, não vou receber. Até que recebeu. Aí um amigo meu lá do Rio, Lucas, TRE do Rio, foi ao hotel, porque aí o pessoal da FenaJuF, um monte de gente já tinha ido embora, porque ele tinha dito que não ia receber. Um monte de gente desacreditou. Aí o Lucas foi no hotel, pegou o terno, porque no Supremo você só pode andar de terno, né? Tem uns advogados que entram de bermuda, mas a gente que é mortal, de terno. Aí ele foi, pegou um terno e foi falar lá com o Fux. A FenaJuF pediu 30%, porque a gente tinha uma perda de 27%, então pediu 30%, o Fux encaminhou 2 parcelas de 18%. Inicialmente ia ser 13, 18. Paulo Guedes foi no Fux, falou assim: Fux, pelo amor de Deus, não encaminha. O pessoal do Executivo está 4 anos sem reajuste, eu não quero dar reajuste para o Executivo. Então não encaminha, porque se você encaminhar,
eu vou ter problema no executivo. O executivo vai pressionar. O Fux deu uma banana para o Paulo Guedes e encaminhou mesmo assim. Chegou no Congresso, estava o Novo fazendo discurso contra e tal. Foi outro momento em que eu quase perdi o réu primário. Acho que todo mundo que estava em Brasília quase perdeu o réu primário nesse momento. Cada discurso do Marcel Van Hatten, eu tinha vontade de quebrar a televisão. Mas aí, na semana, a Rosa Weber tinha declarado inconstitucional o orçamento secreto. E aí, o Lira queria ver o diabo, mas não queria saber de Supremo. E aí, o que o Lira fez? 4 parcelas, nosso reajuste ia ser em 4 parcelas. Na negociação, junto com o Sindileges, e a gente tem que se aproximar mais do Sindileges, porque eles são muito mais, como é que eu vou dizer, racionais na negociação, né? Do que nós. Acho que a gente tem que admitir isso. E o Sindileges ainda tem a vantagem que é o seguinte: se você pegar o legislativo tem técnico, tem analista e tem consultor. Então, e é outro poder. Então, assim, tem uma estrutura de carreira mais compatível com a nossa do que as carreiras do executivo. E na negociação ficou em 3 parcelas, né, que é o que a gente está recebendo hoje. Em fevereiro de 25 a gente recebe a última parcela. Então, esse histórico aqui que eu queria passar para vocês. Perdas salariais, em 25 a gente vai ter uma perda de 20%. Então, se a gente quiser repor as perdas salariais em 26, a gente vai ter que ter um reajuste até 25, né? Quiser repor as perdas salariais até 25. A gente vai ter que pleitear um reajuste de 20,29. Isso é praticamente inviável. Você propor 20% linear, porque não cabe no orçamento. Reestruturação da carreira. Aí o que eu falei, aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores, e não pode, as parcelas têm que ser implementadas dentro do mandato. Anteprojeto da FenaJup. Bom, segundo o Fórum de Carreiras, é o projeto base para qualquer debate acerca da reestruturação. A reestruturação somente pode ser implementada a partir de 27 e com parcelas até 2030, né? Só que o impacto financeiro tem que constar na LOA de 26. Então, a gente tem duas tarefas. A gente tem que garantir algum reajuste em 26, e para isso tem que pedir até agosto de 25. E se a gente quiser um PCS em 27, a gente tem, quer dizer, começar a ser implementado em 27, a gente tem que pedir para incluir na LOA de 26, no anexo 5. 31 de agosto de 27, mas tem que ser antes, porque tem um procedimento aí, tem um trâmitezinho, que é 31, é o que o Executivo encaminha ao Congresso. Bom, reunião das principais demandas, o anteprojeto da FenaJup, de certa maneira, ele contempla, né, as demandas de todos os segmentos, atualiza atribuições e competências, e aí a gente já falou sobre isso, equivalência da remuneração dos analistas com o ciclo de gestão, então essa é uma das premissas, redução da diferença salarial entre analistas técnicos 185 e 70, melhoria dos percentuais de AQs e AQTs e manutenção de 13 padrões. Aí você não precisa ter o reenquadramento de aposentados. Eu sempre defendi elevação de padrões, mas eu acho que elevação de padrões tem que observar o reenquadramento dos aposentados. Aí você pode reenquadrar por tempo de serviço, por exemplo, né? Então, não é que todo aposentado vai para o 20. Não, se forem 20 níveis, né? Não.
você reenquadra por tempo de serviço. Tem 20 anos de PJU? Tem. Então, vai para o 20. Agora, não tem, não vai para o 20. Né? A maioria esmagadora, evidentemente, iria para o 20. Né? Mas eu conheço um aposentado, por exemplo, que se aposentou no C12. Mora até aqui em BH. Se aposentou no C12. Mas, assim, é uma situação muito fora do padrão. Então, a reestruturação da carreira, o anteprojeto da FenaJuF, ele manteve os 13 padrões, porque também a expectativa era de que a elevação de padrões viria de uma contraproposta do STF. Né? Então, essa era a expectativa. Fosso salarial entre analista e ciclo de gestão. Olha nós aqui, nem aparece. Ó, a gente está quase na rabeira do data show. Nem aparece. E assim, com esse novo reajuste que eles tiveram, as agências, os reguladores nos ultrapassaram. Porque assim que terminou o leitinho, a gente ganhava um pouco mais que as agências reguladoras, né? Só que as agências, eles têm o analista e o especialista. Então, mas se você comparar analista com analista, a gente ganhava um pouco mais. Eles agora nos ultrapassaram. A gente ainda tem 2026 para correr atrás do prejuízo, mas muito difícil que a gente consiga alcançar 29, praticamente impossível. Bom, agora aqui, essa é uma tabela que pouca gente conhece. É a tabela do anteprojeto da FenaJuF. Ah, sim. Sim, existe. Isso. 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 Sim, sim. No final, a gente já está caminhando, né, do meio para o final, a gente vai falar dos modelos de remuneração. E essa é uma confusão que muita gente faz, que acha que o pessoal do legislativo, que são as melhores carreiras, né, ganham por subsídio. Não ganham. Né? Eles têm gratificações de desempenho. O TCU não ganha por subsídio, né? Não quis subsídio na época. Então, quem ganha por subsídio é o ciclo de gestão. Bom, aqui é a tabela do anteprojeto da FenaJuF. Esse final de analista, gente, é bem possível. Eu sei que eu sou apocalíptico, mas assim, esse final de 32.400 é um final que dá para a gente perseguir. Só para vocês terem uma ideia. Agora, 25, a gente vai fechar em 22.300. Né? Se a gente tiver todo ano 26, 27, 28, 29, 30, 6,13%, que é o que a gente está tendo esse ano, né? Que é considerado um reajuste bem tímido, né? Não é nada absurdo. A gente vai chegar em 30.027, se a gente tiver 6,13, tá? Ou seja, 32.400 não é coisa do outro mundo, não. Dá para a gente chegar. A gente está falando de 2030, tá? A gente está falando de 2030. Então, assim, a gente chegar em 32.400 não é maluquice, não é bem possível. O difícil, e os oficiais de justiça, 37.146, porque eles têm a GAI, né? O difícil é chegar nisso aqui. Por quê? Porque os técnicos hoje, eles ganham 13.592. Então, eles sairiam de 13.592 para 27.560 final de carreira. Tá? Seria 5.000 a menos que um analista, né? Pois é. Qual é o problema aqui? É porque não cabe no orçamento, né? Não cabe no orçamento. A gente tem que ser sincero.
A menos que a gente tenha uma inflação, bom, agora a inflação no Brasil, a padrão vai ser 15%. Aí cabe. Porque aí você vai pegar as 15% de inflação, mais o limite do arcabouço, se for 0,6, aí dá para você chegar nesse valor nominal. Mas assim, com uma inflação de 4,5, 5, não há malabarismo possível, tá? Então a gente tem que ser sincero. Agora, dá para eles chegarem em 20, 22, né? Porque você tem como fazer esse tipo de coisa. E uma coisa... Oi? 70% eu acredito que seja bem viável. E a gente está falando até 2030, num cenário em que você vai ter reajuste todo ano, tá? 70% é bem viável. Agora, 85% é muito difícil, por quê? Porque os analistas também têm que ter reajuste. Então, só para vocês terem uma ideia, o técnico, ele hoje ganha R$ 1.200 a menos, o técnico C13 ganha R$ 1.200 a menos que o analista A1, o que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o técnico C13 ganhar menos do que o analista que acabou de passar no concurso. Sempre achei um absurdo, né? Então, eu estou coerente com o que eu sempre achei. Para eles empatarem, para o técnico C13 empatar com a 1, significa dizer que o técnico C13 tem que ganhar 9,27% a mais de reajuste do que o analista 1. Entendeu? Por quê? Porque eles ganham hoje menos. Então, para eu conseguir a sobreposição, que seria um empate, eles têm que ganhar 9,27% a mais. Então, se eu der 10% a mais para o analista, se eu der 10% de reajuste para o analista, para o técnico C13, eu tenho que dar 19%, mais ou menos, né? Em matemática simples, 19% para o C13, né? Mas aí a gente também tem que ser criativo. Por quê? Se você pegar outras carreiras, e aí é importante a gente olhar para outras carreiras. Outras carreiras têm reajuste diferenciado entre os padrões. Você não precisa dar o mesmo reajuste para o C13 que você dá para o A1, por exemplo. Porque o nosso maior problema, tanto dos técnicos quanto dos analistas, eu vou falar aqui dos analistas porque estamos no encontro dos analistas. O nosso maior problema é final de carreira. Quando a gente compara com o ciclo de gestão, o que faz a gente pegar um Rivotril? É o final de carreira, não é o início. Ninguém está deixando de fazer concurso para analista porque o inicial está baixo. A gente fica pé da vida porque o final está achatado. Então, você pode construir um projeto de lei e tal que dê menos reajuste para o inicial, para o A1, e um reajuste maior para o C13. É possível fazer isso. Sabe quem fez isso? Os professores universitários. Mas eles fizeram o inverso. Porque lá nas universidades federais, o problema era o salário de ingresso e não o salário de chegada. O maior problema era o salário de ingresso. Então, eles fizeram o inverso. Eles deram um aumento maior para o ingresso do que o salário de chegada. Então, a gente pode fazer no sentido contrário. E aí, com isso, você favorece a sobreposição sem sacrificar o final de carreira, que é o que a gente tem que aumentar. Exatamente. Exato. Adicional de qualificação e ação de freio, isso também está no anteprojeto da FENAJUF. A gente conseguiu aprovar no Fórum de Carreira, né? Já falamos sobre isso. O que foi aprovado no Fórum de Carreira. Orçamento de 25, agora cenário fiscal para 26, que é o que muita gente quer saber. Quanto que dá para dar de reajuste? Bom, aí vai depender do IPCA e tal. Qual é a margem de crescimento que a gente tem para o orçamento de 26? 4,19 bi.
Eu posso gastar esses 4,19 bi com reajuste? Não, não posso. Por quê? Nessa margem de crescimento, eu tenho servidor, eu tenho juiz, eu tenho despesa discricionária, eu tenho a conta de luz aumenta de um ano para o outro, os contratos de segurança e de limpeza aumentam de um ano para o outro, são reajustados, né? A conta de água aumenta de um ano para o outro. Então, eu não posso gastar 4,19 só com reajuste. Agora, se eu mantiver o percentual hoje existente de gasto com pessoal, que é 77%, eu tenho como gastar 3,22. Aqui só inclui os juízes, tá? Crescimento vegetativo da folha, né? Incluindo o crescimento. Então, a verba disponível para reajuste é mais ou menos 2,5 bi, excluindo o crescimento vegetativo da folha. É mais ou menos isso. Possibilidade, na minha visão, para 2026, o maior reajuste possível a partir de junho de 26. Qual é o maior reajuste possível, João? Cara, não sei, tem que fazer conta, né? Mas eu acho, isso aí sou eu, tá? Não é o CISEJUF, até porque eu não discuti isso com a direção do CISEJUF. Eu acho que a gente tem que estabelecer como piso de negociação, 10,9, que é o que o ciclo de gestão vai ter. O ciclo de gestão em 2026 vai ter 10,9%. Então, eu acho que como piso de negociação tem que ser 10,9%. E aí, a partir de junho, para você diminuir o impacto no ano de 2026, né? Porque aí você só teria o reajuste a partir de junho. E para 27 e 30, já falei, né? Verba disponível para reajuste em torno de 2,6 bi, aproximadamente. Margem de crescimento em torno de 4,3 bi, porque isso aí é com base na projeção do relatório Focus, que é do Banco Central. E o relatório Focus tem errado muito. Então, mas é o parâmetro que a gente tem. Objetivos: implementação do PCS 27,30, redução da diferença salarial entre técnicos e analistas. Só dá para fazer isso com tempo. Então, de 2027 a 2030, eu consigo diminuir a diferença significativamente. E a aproximação dos analistas com o ciclo. E aí, para fechar, modelo de remuneração. VB mais GAGE é o nosso atual modelo. Qual é o problema desse modelo? Ele é mais caro. Por que ele é mais caro? Porque todas as parcelas salariais incidem sobre o VB. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o mesmo dinheiro e gastar no modelo e concentrar no VB, né? Estou pegando o mesmo dinheiro. Concentro o reajuste no VB. Isso como plano A. E como plano B, concentro o reajuste na GAGE, que não incide. A GAGE não incide sobre nada, tirando aqui o Citraeng, né? O Citraeng conseguiu a tutela antecipada. Mas, assim, para 99% dos mortais, a GAGE não incide sobre nada. E aí, se eu fizer dois planos de reajuste, um concentrado na GAGE e outro concentrado no VB, o que a gente vai observar? O reajuste concentrado no VB, ele custa em torno de 12% a 15% a mais do que na GAGE. Porque eu tenho repercussão na GAGE, no anuênio, né? Nos quintos não, no AQT, na GAI e na GAS. Então, eu tenho, por isso que um reajuste concentrado no VB, ele custa mais caro. E por isso também que o Leitinho foi mais sábio, porque ele colocou uma parte do reajuste no VB e uma parte do reajuste na GAS, né? Eu sei que os oficiais de justiça não gostam quando eu falo isso. Bom, subsídio, modelo de ciclo de gestão. Favorece a paridade,
né, entre ativos e inativos. E aí, para aqueles que ingressaram no serviço público até 31/12 de 2003, porque para aqueles que ingressaram depois, aí é a média, né? Então aí não há de se falar em paridade. Reduz distorção salarial, absorve vantagem, já falei, promove reajuste diferenciado quando da sua implementação. Isso é importante. Quando eu coloco o subsídio, uns vão ganhar mais e outros vão ganhar menos, porque isso na implementação, né? E gera pouca flexibilidade orçamentária. E é essa pouca flexibilidade orçamentária que está fazendo com que as carreiras pulem para bônus por produtividade, entendeu? Por quê? Porque o subsídio, eu vou dar 5%, é 5% só. Então, as carreiras estão, os juízes estão fazendo escola, as carreiras estão buscando outras alternativas. E para fechar, gratificação de desempenho. Aqui é perigoso, na minha visão, tá? O Leopoldo discorda de mim. Por quê? Porque atrela parte da remuneração à métrica de desempenho individual ou institucional. Institucional, por exemplo, seriam as metas CNJ. Por que isso é perigoso? Porque eu respondo por mim. Eu não respondo por um funcionário, eu não vou falar aqui o nome, porque de repente alguém conhece, por um funcionário que chega meio-dia na vara, vai ler todos os jornais, depois ele faz o café e tal, e fazia, né? Porque eu já estou longe de processo físico há um tempo. Mas quando era processo físico, ele fazia 40 DOs por dia e não emitia certidão. Então, assim, eu não posso responder para esse cara. Eu respondo por mim. E a meta institucional, ela foge ao seu controle, né? Então, eu acho muito perigoso se atrelar a parte da remuneração. E tem uma coisa que é ruim, principalmente para aposentados, quebra a paridade. Todo mundo que instituiu gratificação de desempenho quebrou paridade, né? INSS, se você pegar a GDATA, que era a gratificação do INSS, quebra a paridade. O aposentado sempre vai ganhar menos do que os ativos, os da ativa. E favorece a redução da disparidade salarial. Esse é um ponto positivo, porque a gratificação de desempenho, você não precisa incidir sobre o VB, então tem esse fator positivo, e você pode diminuir a disparidade salarial entre técnicos e analistas, por exemplo, porque você estabelece um valor. E aí, como os técnicos ganham menos, na proporcionalidade, eles acabam sendo beneficiados. Entende? Porque eu estabeleço um valor nominal. E para fechar, acho que é importante, ontem já se falou muito sobre isso, a gente tem que buscar a união, porque nós somos 134 mil servidores, então deixar de brigar entre técnico e analista, analista e oficial de justiça, e a gente buscar essa unidade. É difícil pra caramba, mas a gente tem que tentar buscar essa unidade. Eu fiquei muito preocupado na plenária de Natal, porque eu me senti assim, aviltado mesmo. Porque eu fiz uma proposta, né? E essa proposta foi muito mal recebida por alguns técnicos. E aí eu fui tentar me explicar, né? E muitos técnicos disseram que eu estava tendo uma postura contra o anteprojeto da FenaJuF, não era nada disso. Sabe qual era a proposta? Lutar por um reajuste em 2026. Porque já na plenária de Natal, eu já sabia que a gente não ia poder implementar PCS em 2026, por causa de tudo isso que a gente viu. Então, a proposta era essa. Eu não falava em reajuste linear, não falava em nada disso. Era tentar buscar a janela orçamentária de 2026 para a gente não ficar no zero, porque eu imaginava e imagino que se a gente ficar no zero em 2026, segurem vocês, eu me incluo nisso, que são dirigentes sindicais, porque a categoria vai vir para cima. Porque o que vai acontecer?
todos os servidores vão ter reajuste e nós não. Então, a gente tem que lutar por um reajuste em 2026 e pelo PCS em 2027. Claro que fazendo conta com a calculadora na mão, para também não pedir nada absurdo, mas a gente tem que buscar esse reajuste em 26. É fazer a tabela andar. Meu lema lá no Rio é esse. Temos que fazer a tabela andar. A tabela tem que andar. Porque a pior coisa é a tabela ficar parada. E outra coisa, eu já estou terminando aqui, que eu sei que vocês estão com muita fome, eu também estou. É o seguinte, antigamente havia na categoria, antes de 2016, antes do teto de gastos, havia na categoria um pensamento, os mais antigos podem confirmar, ou nem tão antigos assim, podem confirmar isso. Havia um pensamento assim, bom, vamos ficar esse ano sem reajuste, não vamos pedir nada para esse ano, porque aí no ano que vem a gente vem rasgando, pedindo 50 e poucos %. Se a gente pedir alguma coisa agora, a gente vai... Como é que a gente vai pedir 50 e poucos % se a gente teve um reajuste agora? Então vamos ficar um ano sem reajuste. Dá para fazer isso hoje? Não dá. Porque se a gente não pedir nada, por exemplo, em 2026, sabe o que vai virar? Licença compensatória retroativa 2015. Por quê? Orçamento, agora é o seguinte, não aproveitou, esquece. Esquece. Então, tem que pedir o reajuste todo ano, porque aí você faz a tabela andar, entendeu? E favorece os valores do anteprojeto, porque ninguém vai negar aqueles valores, por exemplo, no caso dos analistas. Eu quero ganhar 32 mil em 2030, quero ganhar até mais. Mas se eu não tiver reajuste em 2026, aí vai ficar mais difícil. Eu vou ficar mais longe dos 32 mil, entendeu? Então, a gente tem que pedir reajuste todo ano. E essa foi a proposta, né? Mas por conta desse clima fratricida que existe na nossa categoria, eu acabei me sentindo aviltado com relação a algumas pessoas. E aí eu coloquei aqui para fechar uma música do meu ídolo Paulinho da Viola, eu como um bom portelense, né, que é justamente isso. A gente está vivendo um momento muito difícil da nossa categoria, um momento de muita desunião, de muito conflito. E aí, nesse momento, a gente tem que dar um passo para trás e buscar justamente a unidade, tentar conciliar interesses na medida do possível. Porque, senão, a gente vai perder a nossa categoria. E a gente já está vendo isso. As pessoas estão buscando caminhos diversos. Eu não falo de associação, porque a associação não vejo problema, mas o que me preocupa é você buscar um sindicato desatrelado da FENAJUF, ou desatrelado da... Então, isso me preocupa muito, e eu acho que a gente tem que trilhar o caminho da unidade. Obrigado, gente.